Polícia Federal considera ter elementos suficientes para indiciar o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, por espionagem ilegal, no caso conhecido como a BIM Paralela. Carlos é suspeito de participar de um esquema de arapongagem contra adversários políticos do então presidente Jair Bolsonaro. Em janeiro, vale a lembrança, o vereador chegou a ser alvo de mandados de busca e apreensão. Para os investigadores, o caso da BIM Paralela está diretamente conectado com as investigações sobre outra estrutura informal para disseminar fake news contra rivais do ex-presidente, o chamado Gabinete do Ódio. Investigadores da PF pretendem finalizar esse inquérito da BIM Paralela até agosto. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 17 de julho de 2024, são 9 horas e 30 minutos. Agrava-se rapidamente a situação do filho 02 de Bolsonaro, o Carlos, também conhecido como Carluxo. Devido à força das provas, ele pode ser indiciado a qualquer momento. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Carlos Bolsonaro tenta desesperadamente recuperar um objeto que a PF confiscou dele. O filho do ex-presidente fez apelo nas redes sociais para ter de volta os seus computadores e ele pretende com isso fazer um mapeamento dos computadores. É óbvio, está óbvio para a Polícia Federal, para saber o que é que foi tirado de lá, porque realmente parece, segundo as ações da Polícia Federal e as informações que a própria Polícia Federal está prestando à imprensa, parece que foi achado o que ele não queria que fosse achado de maneira alguma. A ação contra ele foi uma surpresa e após essa ação da PF e o confisco dos seus computadores, no início deste ano, a situação de Carlos Bolsonaro se agravou demais. Enquanto isso, a análise das gravações de Alexandre Ramagem, o chefe da BIM, que tentou, junto com Bolsonaro, salvar os três, na verdade os 4 filhos dele, né, exumam as rachadinhas do pai, do filho 01 e do filho 02, o que significa exumar as rachadinhas. Essas rachadinhas foram enterradas. Algumas manobras judiciais, como as que se viu na gravação de Ramagem, deram certo. Tudo aquilo que havia naquelas gravações que foram divulgadas nesta semana, já na segunda-feira, por ordem do Alexandre de Moraes, deu certo. O fato é que deu certo. No STJ caiu tudo contra o Bolsonaro, contra o Carlos Bolsonaro e contra o Jair Bolsonaro. Né? E o Flávio Bolsonaro, contra o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, e agora o que se tem é um processo de reanalisar as acusações de rachadinha, porque surgem cada vez mais evidências. Ontem o jornal O Estado de São Paulo noticiou que Carlos Bolsonaro tem um banco na Flórida, tem conta em um banco na Flórida que entrou na mira da Polícia Federal. Tem até mensagem: me envia um novo cheque. Documento assinado por ele, destinado ao Truist Bank em dezembro de 2023, foi encontrado na penúltima fase da Operação Última Milha, deflagrada em janeiro último, quando o Carlos foi alvo de busca sob suspeita de integrar o núcleo político da BIM Paralela. O parlamentar disse não acreditar que a investigação sobre sua conta nos Estados Unidos é trabalho de uma polícia federal. Em meio às investigações sobre a BIM Paralela, a PF encontrou cópia de carta assinada por ele a um banco na Flórida, nos Estados Unidos, referente à conta que o parlamentar manteve até setembro do ano passado. O Carlos relata dificuldades para receber um cheque do banco. Ele pede a emissão de um novo cheque
e que seja encaminhado para a agência em que ele abriu conta. Indicou que ele mesmo pegaria o cheque. O documento entrou na mira da Polícia Federal, assim como um bilhete manuscrito no qual Carlos anotou um endereço na capital americana. O vereador alertou que não havia mais nenhum de seus familiares em Washington para receber o cheque. Os investigadores vão averiguar se alguma irregularidade nas operações da conta, assim como eventual ligação de movimentações financeiras com a suposta atuação do filho 02 no núcleo político ligado à BIM Paralela. No Twitter, o Carlos Bolsonaro disse que há 2 anos o Banco do Brasil encerrou sua conta nos Estados Unidos, o que levou à mudança de bancos com menos de 15 mil dólares na época. Desisti de colocar parte dos meus ganhos. Eu mesmo já declarei publicamente há cerca de 2 anos atrás que o Banco do Brasil encerrou a minha conta nos Estados Unidos. E são contas que, na verdade, você vê, tem muita prova, muito elemento documental, não é? Aqui você tem uma conversa do Carlos Bolsonaro, diálogos que embasaram a nova fase da Operação Última Milha. Eu vi, estranho mesmo, pode ser que esteja com medo da prisão e vá pedir asilo político. Não creio que pediria nos Estados Unidos com a esquerda no poder lá. Então aqui você tem diálogos comprometedores de gente ligada a Carlos Bolsonaro. A Polícia Federal aproveitou a deixa para destacar, em razão da pertinência temporal das ações realizadas em dezembro de 2022, a carta redigida por Carlos. A corporação ainda deve se aprofundar no tema, mas o fato é de que a PF vai investigar, como foi noticiado ontem, as movimentações financeiras do Carlos Bolsonaro nos Estados Unidos. A PF vai investigar as movimentações e os investigadores avaliam pedir a quebra de sigilo fiscal dele. A existência dessa conta bancária consta no relatório sobre a BIM Paralela. O documento mostra uma carta escrita por Carlos Bolsonaro em inglês ao banco Truist Bank. A carta escrita é de 11 de dezembro de 2023. No documento, o filho 02 pede ajuda para receber um cheque. Carlos comunica que não recebeu o aviso do banco por não ter mais familiar residente nos Estados Unidos. E na reunião de ramagem em Bolsonaro, na verdade aparecem todos esses dados. E agora, minha amiga, meu amigo, o fato é que o Carlos Bolsonaro está numa situação, segundo as investigações apontam aí, e a Polícia Federal tem comentado isso, tem saído isso na imprensa, a situação do Carlos Bolsonaro é talvez mais grave até do que a do pai dele, e o indiciamento vai coincidir com os do Bolsonaro. A qualquer momento esse indiciamento vai sair. A operação Última Milha da Polícia Federal, que ocorreu nesta semana, termina hoje com o depoimento de ramagem. O Carlos Bolsonaro já depois, não tem mais nada que perguntar a ele. Após o ramagem depor hoje, vai se fechar a investigação da BIM Paralela. E Bolsonaro e Carlos, essa não estava no roteiro, hein, da BIM Paralela. Previa-se fechar esse caso até agosto, mas não em relação a Carlos Bolsonaro com a força que apareceu agora nessas últimas notícias. O que se achava, eu mesmo já noticiei aqui várias vezes, é que o Bolsonaro seria responsabilizado agora no final de julho ou começo de agosto. Estava se falando em agosto para fechar o caso da BIM Paralela, mas as investigações ganharam um grande impulso com essa gravação do ramagem, porque o Flávio Bolsonaro disse que a montanha paria um rato e tal, mas você pode achar facilmente análise de advogados, juristas na internet, dizendo que é gravíssimo. O presidente da República estava pedindo, basicamente, que órgãos de Estado pressionassem funcionários públicos da Receita Federal para
produzir provas para salvar os filhos dele. É algo assim inacreditável. Qualquer presidente da República que fizesse isso, se isso tivesse sido descoberto quando ele era presidente, seria caso para impeachment. Lógico que o Congresso não apoiaria, mas o STF poderia abrir de ofício, não é? Poderia abrir até de ofício, até sem ter denúncia nenhuma. Se tivesse um PGR de verdade durante o governo Bolsonaro, teria sido aberta essa investigação. Mas agora a coisa chegou num ponto, essa coisa da BIM paralela só apareceu depois que o Bolsonaro deixou o poder. Mas agora o Carlos Bolsonaro, ele entra nesse caso com muita força, com uma força maior, inclusive, do que a do Bolsonaro, porque as provas contra ele são mais fortes do que as provas contra o Bolsonaro, apesar de que a participação do Bolsonaro naquela reunião que foi gravada pelo Ramagem já é prova suficiente de que ele estava usando o aparato de Estado para proteger a família dele, né, usando a força de presidente da República e instituições do Estado, a ABIN desvirtuando totalmente a sua função, que a ABIN é um serviço de inteligência, não é para ficar monitorando o inimigo de Bolsonaro ou monitorando ações, investigações oficiais contra os filhos do Bolsonaro. Mas a situação do Carlos piorou muito e o indiciamento dele e do pai deve ocorrer junto, só que no caso, se eles forem indiciados, agora em agosto, como devem ser, a ação penal vai começar a tramitar no Supremo, porque o PGR seguramente vai denunciar e o STF vai abrir a investigação, e aquilo que existe contra o Carlos Bolsonaro, segundo está se vendo aí, há muita matéria, uma enorme profusão de matérias dizendo isso, segundo o que está sendo dito, é que a situação do Carlos Bolsonaro é pior que a do pai. Ou seja, em se tratando do caso da BIM paralela, a condenação e a prisão do Carlos pode ser antes da condenação do pai. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.